Mais uma vez é um privilégio estar aqui, como sempre. Não merecia estar aqui, mas Deus me escolheu para poder estar aqui essa noite. O Vinícius veio tratando com vocês sobre os lemas da Reforma Protestante, né, e a aplicação diária na vida. O que os lemas da Reforma têm a ver com a nossa vida diária? Já faz um pouco de tempo que eu não venho aqui ministrar nos jovens. Espero que eu ainda dê conta. Mas vamos lá. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em Tiago 2, dos versos 14 ao 26. Tudo bem? Tiago 2, dos versos 14 ao 26. Hoje nós vamos tratar sobre o lema da Sola Fide, ok? Um dos lemas da Reforma, né? Sola Escritura, Sola Deo Glória, Sola Gratia, Solo Christus e Sola Fide. Hoje a gente vai tratar sobre Sola Fide, somente a fé. O que ela tem a ver com o nosso viver diário? O que a fé tem a ver com os frutos que nós geramos no nosso dia a dia, tá? Tiago 2, dos versos 14 ao 26, na NAA. Antes de nós lermos, como de costume, vamos orar, pedindo a oração do Senhor, pedindo a orientação do Senhor para o nosso entendimento, tudo bem? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por essa noite. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor nos reuniu para podermos estudar a sua palavra, ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E lhe pedimos, Pai, que o Senhor nos livre das distrações, dos pensamentos que vêm à nossa mente, para que nós venhamos a ter a mente centrada, Pai, somente naquilo que o Senhor quer falar essa noite. Que o Senhor cuide também dos nossos corações e que essa palavra ministrada e a palavra que vem do Senhor venha confortar os nossos corações, nos incentivar a viver uma vida para a glória do Senhor cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, galera, como já citei, hoje a gente vai falar sobre o Sola Fide, que é um dos lemas da Reforma. E quando os reformadores defenderam esse lema, defenderam o Sola Fide, eles estavam combatendo o quê? Combatendo a doutrina da Igreja Católica, que diz ser necessário para a salvação, para a justificação do homem diante de Deus, a junção entre graça, entre fé e obras. Era isso que os reformadores estavam combatendo. Em que seguinte sentido? Eles estavam combatendo dizendo que não, para a justificação eu não preciso de obras. Eu não preciso de fé e frequentar a missa. Eu não preciso de fé e boas obras de ação social. A gente muito bem sabe que lá em Efésios 2, 8, 9, um texto bastante conhecido da gente, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que os reformadores defendiam? A salvação, a justificação, ela se dá somente mediante a fé. Não é pela fé e nem mesmo pela fé, mas a luta contra o pecado. Não é pela luta contra o pecado que nós somos salvos. A luta contra o pecado, ela é uma evidência de que nós já fomos justificados, de que nós já fomos salvos. Ela não é uma condição para sermos salvos. Porque se fosse, seria legalismo. Seria salvação de fé, mais obras. Fé e luta contra o pecado, não. Salvação é somente pela fé. Justificação é somente pela fé. Mas o que é justificação? O que a gente está tratando quando a gente lida com isso? A justificação, de Caio, do grego, ela tem a ver com ela significa ser declarado justo. Ela seja diante de Deus ou diante de alguém. A definição diz assim, tornar, declarar, pronunciar alguém justo, reto, tal como deve ou deseja ser diante de alguém. Então é você evidenciar que alguém é justo diante de alguma coisa. Isso é ser justificado. Isso é justificação. Mas e quando nós lidamos com a obra da salvação? O que é ser justificado? É ser justificado diante de Deus. É ser declarado justo diante de Deus. E esse processo, mais uma vez, só se dá mediante a fé. E como, se eu perguntasse para vocês, como se dá o processo da nossa salvação? Vocês saberiam responder?
Vocês saberiam como que Deus determinou que o processo de salvação ocorresse pela história, ocorresse na sua vida? A nossa salvação ela se dá por etapas. Como que ela se dá? Primeiro, nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Depois de eleitos, chega um momento na nossa vida, na nossa história, em que Deus nos regenera, ou seja, Ele nos tira da morte espiritual e nos habilita a crer. Só que para crer, Deus incute no nosso coração a fé salvífica, que é o que é necessário para sermos salvos. Ou seja, Deus nos regenera, nos habilita e ainda nos dá a ferramenta necessária para que nós sejamos salvos. Que ferramenta é essa? A fé. E uma vez que nós cremos, uma vez que nós depositamos a fé na obra de Cristo Jesus, nós somos imediatamente declarados justos diante de Deus e nós somos salvos. A justificação, dentro desse processo todo, ela é um ato. É quando Deus te declara justo diante dele. E a partir daí, a gente passa a caminhar numa via de santificação, num processo de santificação, até um dia que nós seremos glorificados. Então, a nossa salvação se dá dessa maneira. E lá no meio, tem uma etapa em que a fé nos é dada, ela é efetivada e nós somos salvos. É uma declaração de Deus. Ser justificado. Nós somos justos. É um ato. E esse ato se dá somente pela fé. E fé no quê? Na obra de Cristo Jesus, que é a obra dele. A obra que ele fez diante de Deus, que nos torna justos. Porém, muito além do que uma resposta a uma doutrina católica, o Sola Fide, ele norteia todo o nosso relacionamento com Deus. A fé é necessária não apenas para a salvação. A fé ela é necessária para o nosso relacionamento diário com Deus. A fé é necessária para que nós vivamos no caminho de santificação. Sem a fé, nós não temos motivação para viver. Ela é necessária para que nós manifestemos essa nova vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Uma vez salvos, o nosso objetivo diário, em todas as nossas decisões, deve ser glorificar e agradar a Deus. Sem fé, isso é impossível. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Você quer agradar a Deus? Precisa de fé. Precisa crer que ele existe. Para crer que ele existe, você precisa de fé. Ok? Então, agradar a Deus é viver de acordo com o que ele exige, e a fé é necessária para isso. Viver como? Se livrando do pecado, diariamente, descartando os nossos ídolos, deixando de lado os nossos desejos pecaminosos. Mas você já parou para pensar no que é essa fé diária que a gente precisa? A Escritura, para muito além da definição que a gente tem lá em Hebreus, que a gente conhece, ela sempre vai tratar a fé como um ato racional de confiança em Deus. Um ato em que você deposita e entrega o seu coração a Deus e confia que Ele está no controle das coisas. A fé ela não é um sentimento. A fé ela não depende de nós nos sentirmos bem ou mal. Se sentimos um arrepio ou não no louvor, enfim. A fé é uma decisão. Ela é algo racional e ela também não é algo que nós temos e podemos deixar de ter. Quando nós vemos quando alguém se afasta vamos colocar assim, da presença de Deus, da fé e tudo mais, não é porque ela teve a fé e ela perdeu, é porque ela nunca teve a fé verdadeira. A gente vai ver que a fé verdadeira ela produz perseverança. Ela produz vida em Deus. Vida em andar com Cristo. Então, é necessário fé para crer que Deus existe. É necessário crer que Deus existe para que nós mudemos o nosso estilo de vida. Do contrário, eu não teria motivação nenhuma, eu poderia continuar vivendo segundo o meu padrão de moral, segundo a minha conduta. Diga-se de passagem, o problema do ateísmo ele não é um problema intelectual. O problema do ateísmo ele é um problema moral. Você não consegue negar por via da razão ou por via de evidência
que Deus não existe. Não consegue negar isso. O que acontece é que, e tanto que dentro da apologética a gente trata que Deus você tem muito mais, é muito mais racional você crer na existência de Deus, dadas as evidências que nós temos, embora você não possa provar, ok? Porque a existência, é necessário fé para que nós creiamos que ele existe. Mas todas as coisas apontam para a existência de Deus. E uma vez que eu tenho todos os motivos racionais para crer na existência de Deus, por que eu não creria? Porque o ateísmo não é um problema intelectual. Não é um problema de saber, de entender as coisas do mundo. O ateísmo é um problema moral. Por quê? Porque se Deus não existe, eu posso viver da maneira que eu quero. Agora, se Deus existe, aí eu tenho um problema. Eu tenho que mudar toda a minha conduta. Eu tenho que me adequar àquilo que ele exige de mim. Então é fé. É necessário fé para crer que Deus existe. É necessário fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não é só uma mera obra humana. É necessário fé e somente a fé para que nós sejamos justificados e salvos. Então, uma vez salvos, agora nós passamos a viver para as boas obras que Cristo preparou para nós. Então nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos. Só que quando nós chegamos nesse texto, gente, eu li o texto. Misericórdia, cara. Vamos voltar e ler? É bom que daí agora a gente vai abordar. Eu vi que estava faltando alguma coisa. Mas, assim, vamos lá então, Tiago 2, 14 e 26. Já vou aproveitar que a gente vai ler nesse momento. Pensa aí, como que esse texto, quando a gente lê ele em um primeiro momento, tanto que ele foi um problema para Lutero, a impressão que dá é que ele está falando que a justificação, ela se dá pelas obras também. Mas a gente vai ver que não é bem assim, ok? Tiago 2, 14 ao 26, na NAA, vai dizer assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vocês conseguem notar que a impressão que dá é que é conflitante com essa ideia de salvação somente pela fé? Somente pela graça de Deus? Ainda mais quando ele diz aqui, Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Está vendo que parece que ele está relacionando a justificação pela fé com as obras? Nós vamos ver que não é bem assim. Porque se Tiago ele estivesse tratando realmente sobre como se dá o processo de salvação, aí sim a Bíblia estaria se contradizendo, pois ela estaria em alguns lugares falando que a salvação é somente pela fé,
como o texto de Efésios que nós lemos, mas também, ou por exemplo, lá em Romanos 11:6, que diz: se é pela graça, já não é por obras. Pelo contrário, a graça já não é graça. Então, em alguns lugares da Bíblia estaria dizendo que a salvação é pela graça, pela fé, mas aqui Tiago estaria dizendo completamente o contrário. Mas Tiago aqui ele não está discutindo se a salvação é pelas obras, se é pela fé, se é pela junção delas. Tiago ele crê sim que a salvação é somente pela fé, assim como Paulo e toda a Bíblia ensinam. E esse equívoco na interpretação, ele se dá porque nós chegamos no texto pensando justamente isso, que Tiago está tratando em como se dá a obra de salvação. Mas ele não está tratando sobre esse assunto. A maneira correta de abordar esse texto é nós entendermos que Tiago, na verdade, ele está procurando esclarecer ali, usando aqueles exemplos, sobre qual que é o tipo de fé que uma pessoa pode ter e como nós podemos acreditar no testemunho de uma pessoa quando ela diz ter fé. Será que uma pessoa que apenas diz ter fé está mesmo salva? Será que essa fé é verdadeira? Como que eu entendo isso? Será que eu posso dizer que a minha fé é verdadeira? Como que eu evidencio isso? Quais evidências eu tenho para poder responder essa pergunta? Olha para você, olha para sua fé. Você tem certeza de que sua fé é verdadeira? Se você responder sim, quais provas você tem para isso? Como que você lida com isso? Então, Tiago aqui, em todo esse trecho, ele vai buscar explicar quais as evidências que a fé verdadeira deve apresentar. E ele quer que nós olhemos para nós e nós sejamos levados para essa reflexão. Se eu digo ter fé, o que pode provar que ela é verdadeira? O que eu enxergo para que ela seja verdadeira? Para que ela demonstre que ela é verdadeira? E ele vai nos trazer. A gente pode ver então no texto as evidências de uma fé verdadeira, dos versos 14 ao 18. Tiago ele vai começar essa reflexão fazendo duas perguntas, já apontando para quais seriam as evidências de uma fé verdadeira. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Ou seja, de que adianta ter fé se essa fé que nós dizemos ter não muda a nossa vida? Ou a fé é verdadeira e muda todas as perspectivas que nós temos de mundo, ou ela é falsa. Não há como nós termos recebido uma nova vida em Cristo, termos sido agraciados com a fé verdadeira e nós permanecermos os mesmos, tendo as mesmas atitudes, o mesmo modo de pensar, os mesmos anseios, a mesma visão de mundo, seja sobre estudos, seja sobre casamento, seja sobre filhos. Quais são as funções que o estudo tem na sua vida? Será que é algo só para você conseguir um bom emprego? Será que essa é a visão do cristão acerca do trabalho? Será que o emprego só tem essa função? Nós sabemos que não. Não é só para você conseguir um bom emprego. Ok? Será que o casamento é como as pessoas pensam aí fora? Poxa, eu vou casar. Se não der certo, separo. Pô. Será que é isso? Então, será que os filhos são realmente peso como o mundo tem pregado? Será que são só trabalho? Será que é uma relação de custo-benefício ter filhos ou não? É assim que o mundo enxerga. Não tem como eu ter recebido a nova vida em Cristo, a fé verdadeira que Ele incutiu no nosso coração, e continuar pensando da mesma maneira que o mundo pensa. A fé em Cristo, a fé verdadeira, ela muda toda a nossa cosmovisão. Ela vai para além de ser só uma doutrina que combate a doutrina católica da justificação de fé com obras. Ela muda a nossa maneira de viver, a maneira como nós enxergamos o mundo, os problemas do mundo, as causas e as soluções. Ela muda a maneira como nós nos enxergamos. Nós somos pecadores, não vítimas nesse mundo. Nós somos os agentes, digamos assim, do mal no mundo sem Cristo.
Nós somos aqueles que deterioram a criação de Deus. Qual que é a luta do cristão? É ser sal. É não corroborar para a deteriorização moral do mundo diante de Deus. É conservar os valores de Deus. Gente, também, o pecado do mundo, o problema do mundo não é uma questão de classe social, de quanto dinheiro que você tem ou não, de pobre versus ricos, como o marxismo prega por aí. Como se a solução do mundo fosse dividir a renda igual para toda a galera e poxa, o mundo se tornou perfeito agora, sem desigualdade. Não. O problema do mundo é o pecado. É o pecado que distorce a maneira como nós lidamos com o dinheiro. É o pecado que nos faz ser gananciosos e muitas vezes passar o outro para trás. E imagina isso em uma escala global, um querendo escalar em cima do outro. Esse é o pecado do mundo. E a solução não é você dar dinheiro para quem não tem. A solução é você transformar a visão daquela pessoa que tem. Ela pode compartilhar. Mas, tendo a nossa cosmovisão mudada, as nossas atitudes devem refletir essa mudança. Como? No trato com uma pessoa, na lida com o trabalho, no cuidado familiar, nos planos que eu faço para a minha vida. Se pergunta aí, onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui a 15, 20 anos? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não, eu quero estar casado, quero ter minha casa, talvez 1 ou 2 filhos, 3 cachorros, carro. Será que essa é a primeira coisa que deveria vir na nossa cabeça? Isso revela nossas prioridades. Quantas coisas nós pensamos que estão relacionadas à nossa vida espiritual? Não, eu quero ser alguém mais maduro na fé. Eu quero ser alguém capaz de discipular outras pessoas na fé. Será que isso vem na nossa cabeça? Poxa, como eu vou ser um crente daqui a 15 anos? Entende? Então, para nos mostrar que a fé é verdadeira, ela é evidenciada pelas obras que nós praticamos. Tiago usa uma situação hipotética, que quase sempre acontece, como exemplo, verso 15. Lembrando, né, de que adianta alguém disser que tem fé, se não tiver obras. Ele continua. Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? De que adianta nós vermos a necessidade na nossa frente e tendo a condição de poder ajudar, nós deixamos de ajudar? Isso não, a fé que nós dizemos ter não tem valia nenhuma. Essa atitude, ela anula o testemunho de fé que nós dizemos ter. Qual que é o maior mandamento que Jesus Cristo nos deu, que o nosso legislador, aquele que regula as nossas vidas, nos deu? É amar a Deus e ao próximo, com a mesma intensidade e dedicação que nós temos em nos amar. Sem a verdadeira fé, nós vivíamos para nós mesmos, buscando os nossos interesses. Agora nós devemos militar contra nós mesmos, nos colocando em plano secundário, pois nós já nos amamos e nos priorizamos demais. O que o mundo diz? Se ame. Não se relacione com gente tóxica, porque você não merece isso. Se tem uma pessoa que é tóxica, é a gente, cheia de pecado. Nós somos o problema do mundo. Então, de que adianta ter fé e diante de uma situação assim, tendo condições de você deixar de ajudar? Por isso que nós, ao lermos Tiago, nós vamos ver diversas exortações muito duras que nos levam a refletir sobre as nossas atitudes e que nos confrontam diretamente a uma mudança no nosso viver. Por toda a carta, Tiago ele vai expor as nossas atitudes hipócritas e não condizentes com o evangelho que nós devemos abandonar. Por exemplo, você já fez alguma dessas coisas? Pensa aí. Você responder. Tratar os outros com favoritismo com base no que possuem. Tiago 2:1-4. Ele cita o exemplo de quando alguém chega na sinagoga e essa pessoa tem muitas posses
Aí chega outro com poucas posses e a galera vai lá e dá o melhor lugar para a pessoa com muitas posses, né? Tem um pedigree, digamos assim, e para outra pessoa coloca meio de lado. Talvez você não tenha tratado ninguém assim, mas pode ser que no seu trabalho você trate seu chefe diferente do que seu colega, só porque ele é quem pode te mandar embora. Claro, tem o respeito da hierarquia e tudo, mas tem coisas que você sabe que você faz que é só porque ele é teu chefe. Você quer agradar, você quer, digamos assim, puxar o saco dele. Muitas pessoas são assim. Será que você deve tratar as pessoas de maneira diferente com base nas posses que ela tem? Acredito que não. Acredito que Jesus Cristo não ama teu próximo como a ti mesmo, não estava pensando que você deveria fazer isso. Tiago 3, do 9 ao 10, não ter o controle da língua. Muitas vezes nós usamos a língua para amaldiçoar os outros e espalhar intrigas. Na igreja, inclusive. Outra coisa que Tiago vai falar também, lá em Tiago 4, 11 e 12. Que nós usamos muitas vezes a mesma boca para adorar a Deus. A gente usa essa mesma boca para ferir, machucar e causar dor ao outro. Falar mal dos outros pelas costas. Como pode, de uma única fonte, jorrar 2 tipos de água? Não tem como. Outro ponto. Tiago 4, 13 e 17. Tiago trata sobre como nós dizemos crer que Deus tem o controle sobre as nossas vidas, só que quando nós vamos fazer planos para eles, nós desconsideramos que Deus tem a palavra final. Tiago trata sobre isso. Ele fala, não digam, eu vou para tal cidade negociar aqui, aqui, ali, aí eu vou juntar um dinheiro para ir fazer isso, aquilo, outro. Não façam isso. Porque quem tem a última palavra é o Senhor. O que você deve fazer? Se Deus quiser, eu irei para tal lugar, farei tal coisa, negociarei aqui, ali. Tiago está tratando isso. Como pode eu dizer que Deus tem o controle sobre a minha vida e viver da maneira que eu quero? Desconsiderar que eu devo estar... Desconsiderar que a palavra final é dele. Sabe? Muitas vezes nós somos assim. Outra exortação que Tiago traz, Tiago 5,12. Torcer a verdade em proveito próprio. Seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. Às vezes em uma negociação, você quer tanto que aquele negócio funcione porque vai ser vantajoso para você, que você esconde um defeitinho ou outro. Do carro que você vai vender. Você não quer que a pessoa descubra. Você distorce a verdade, você esconde aspectos da verdade para que você saia na vantagem. Muitas vezes nós somos assim. E aqui no verso 17, Tiago ele demonstra que de acordo com o exemplo que nós vimos aqui do deixar de alimentar a pessoa, ele responde, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então o que a gente pode concluir? Que se a fé não apresenta boas obras, essa fé não pode nos salvar. Por quê? Porque é uma fé morta, é uma fé falsa. A fé falsa, ela não produz obras. Se nós dizemos ter fé, mas ela não muda a nossa vida, ela é falsa. Somente a verdadeira fé é capaz de nos mover a praticar as verdadeiras boas obras, nos despojando do velho homem. Mas, Lennon, muitas pessoas que nem sequer creem em Deus, nem sequer são religiosas, praticam boas obras. A resposta é que elas continuam mortas. Uma pessoa ela pode, muitas vezes, praticar boas obras muito melhor do que nós cristãos. Muitas vezes. Mas isso não necessariamente quer dizer que ela tem uma fé verdadeira. Isso continua sendo inútil porque as obras não são suficientes para nos salvar. O padrão é alto demais. Não é necessário eu ter a fé verdadeira para fazer aquilo que é socialmente reconhecido como algo bom. Mas para ter a motivação correta no fazer, aí sim é necessário. Porque do contrário, nós estaremos fazendo boas obras de nós para nós mesmos. A gente se faz para se sentir bem. A gente faz para talvez ganhar um crédito com uma certa divindade. No fim, os únicos beneficiados somos nós mesmos.
e o que nós sentimos. Agora, o que não pode é uma pessoa que tem a fé verdadeira não evidenciar isso através de suas obras. Por pelo menos 2 motivos. O primeiro é porque ela não consegue. A fé verdadeira, ela nos compele a um novo estilo de vida. E segundo, porque a ausência de obras só significa uma coisa, que a fé é falsa. E se a fé é falsa, é uma fé morta. Não muda o nosso interior. Mas além de boas obras e mudança de vida, a verdadeira fé produz submissão a Deus. Então lembra a pergunta que eu fiz lá no começo? O que você olha na tua vida que evidencia para você que a sua fé é verdadeira? Primeira coisa nós já vimos. Ela deve ser acompanhada do quê? Boas obras. E a segunda coisa, a fé verdadeira, ela produz submissão a Deus. Sabe quem não se submete a Deus? Quem não se submete a Deus? Satanás e seus demônios. Olha só o que Tiago diz. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. É como se ele dissesse: você acredita em Deus? Tudo bem. Você diz ter fé em Deus? Tudo bem. Até os demônios acreditam nela. E mais, os demônios tremem diante da presença de Deus. Mas mesmo sabendo que Deus é um só, que não há concorrência contra ele, não há como você vencer Deus em um confronto, digamos assim, Satanás e seus demônios continuam em rebelião. Sabe o que isso quer dizer? Que se temos certeza que Deus existe mediante a fé, e a fé é a certeza que Deus existe, mas essa certeza não faz com que nossas atitudes sejam transformadas, não faz com que nós sejamos levados a uma vida de submissão e dependência de Deus, a disposição do nosso coração é tão má quanto a dos próprios demônios. Somente o ser humano é capaz de chegar na loucura de dizer que Deus não existe. Nem os demônios têm essa ousadia. Eles sabem que Deus existe, mas não se sujeitam a ele. Por quê? Porque o demônio não considera a existência de Deus como algo para que ele mude, né? Mas, agora, para sustentar o argumento de que é impossível ter uma fé verdadeira e não ser acompanhada de boas obras e submissão a Deus, Tiago ele vai citar mais um exemplo. Agora, não apenas se referindo a uma situação hipotética, mas ele vai usar um personagem real e de muita importância para nós, tanto para a fé judaica como para a nossa fé. Ele vai usar a figura de Abraão. Abraão é conhecido como o pai do quê? Pai da fé. Olha só, verso 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Ou seja, você quer ter certeza de que dizer que tem fé não adianta nada se não vier acompanhada por uma mudança de vida? Vamos ver então o exemplo de Abraão. Veja o que o pai da fé, o nosso pai Abraão, foi levado a fazer por conta da fé que ele tinha. Então nós vamos ver com ele. Olha só. Olha só como Abraão demonstra que a fé que ele tinha produziu um coração submisso a Deus. Verso 21. Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Aqui, se nós considerarmos todo o contexto que nós vimos, nós podemos achar que Tiago está falando sobre aquilo que é necessário para a salvação, quando ele fala justificado, mas não é isso. Ele não está dizendo para o leitor que as obras de Abraão, a atitude que Abraão teve de submissão a Deus, provaram que o tipo que isso foi eficaz para a salvação dele. O que ele está dizendo é que essa fé que Abraão possuía, as obras que ele fez testificaram que a fé de Abraão era verdadeira.
A verdadeira fé, ou seja, a plena convicção que Deus o chamou, no caso Abraão, e de quem Deus é, fez com que, com base em apenas uma palavra de Deus, Abraão saísse da sua terra natal para um destino que ele nem mesmo sabia qual que era, fez ele considerar, oferecer o único filho que ele tinha, aquele que era herdeiro da promessa de Deus, sendo ele e Sara já de idade, não podendo mais ter filhos. Ele foi levado a oferecer ele como sacrifício por conta da fé que ele tinha. Essas atitudes provaram que o tipo de fé que Abraão possuía era verdadeira. Ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu, ele creu. E por fé se submeteu a Deus, confiou. Eu te faço a pergunta, o que é que nós temos feito que demonstra a nossa submissão a Deus? O que evidencia? Temos apresentado? O que é que temos apresentado para mostrar que a fé que temos é verdadeira? Então, pensa aí. Olha para a sua vida. O que mostra para você, e até mesmo para os outros, que a fé que você diz ter é verdadeira? Verso 22 e 23. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. A fé se provou verdadeira pelas obras que Abraão fez. Mas o que lhe foi atribuído para a justiça, isso é, o que fez com que ele fosse salvo, foi o fato de Abraão ter crido. Ou seja, o que justificou Abraão foi o fato dele ter crido, foi somente a fé, não foram as obras. E verso 24, assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Mas não é o que o texto acabou de dizer. Você está falando aí para mim que é pela fé, mas o texto está claramente dizendo que é por obras e não somente pela fé. Talvez vai ficar mais claro assim. Quando Tiago ele usa essa expressão justificado, ou ser justificado por obras, nesse contexto, ele usa, embora ele esteja usando o mesmo termo que Paulo usa nas suas cartas, que é o de Caio, ele usa com o sentido de ficar demonstrado, ficar evidente, ficar comprovado, através das obras, que a fé de Abraão era verdadeira. E que por ser a fé verdadeira, ela salva. O sentido é diferente quando Paulo usa esse mesmo termo. Paulo usa no sentido de ser declarado justo por Deus. Diferente do que Tiago explica aqui. Então, entende que são áreas e assuntos diferentes? Embora eles estejam usando o mesmo termo, eles estão usando sobre contextos diferentes, tratando de assuntos diferentes. E Tiago, ele cita mais um exemplo de demonstração de como a fé verdadeira é evidenciada pelas obras de submissão a Deus. E com isso, ele vai mostrar pra gente que o que salva não são as obras, mas é a fé, realmente. Ele vai citar o caso da prostituta Raabe, verso 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ou seja, não foi pelas obras que ficou evidente que a fé que a prostituta Raabe tinha era verdadeira? Que a fé no Deus de Israel? Não foi porque isso que ela fez. Se ela creu no Deus de Israel, como que ela demonstrou isso? Acolhendo ali os espias, arriscando a própria vida. Note que pela fé ela arriscou a própria segurança para servir os espias que haviam ido conferir a terra de Israel para o povo. Ela ouviu falar do Deus de Israel e creu nele a ponto de arriscar a própria vida. O que é que nós temos arriscado na nossa vida para que seja demonstrado que a nossa fé é verdadeira? O caso de Raabe é mais um exemplo de que as obras demonstram a qualidade da nossa fé. Se a fé dessa mulher não fosse verdadeira, ela jamais teria considerado arriscar a própria vida em submissão a Deus para ajudar
o povo de Israel. Se não fosse uma fé verdadeira, talvez no primeiro empecilho, ela já teria desistido, como acontece com muitos de nós hoje. Por que as pessoas desistem da caminhada com Cristo? Porque nunca tiveram a verdadeira fé. A fé morta, a fé falsa, não produz perseverança. Então Tiago vai concluir no verso 26, a pergunta que a gente vem carregando desde lá do versículo 14. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? É a pergunta. E a resposta é que não. Por quê? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. A fé sem obras não salva, porque a fé sem obras não é fé verdadeira. E sendo uma fé morta, é fé nula. Não salva, não serve, não adianta de nada. E assim como as obras são apenas uma evidência para a qualidade da nossa fé, ou seja, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, a salvação vem somente mediante a fé verdadeira. E a gente pode concluir algumas coisas. A fé é algo que norteia a nossa vida em todos os aspectos. Ela define como nós vemos o mundo. E, consequentemente, a maneira de nós vermos o mundo define como nós agimos diante dele. Será que nós estamos agindo lá fora, na igreja, na família, de acordo com aquilo que a nossa fé exige de nós? É algo para a gente pensar. Por isso é importante nós pararmos para refletir se a fé que nós dizemos ter está calcada na base sólida das Escrituras, do que as Escrituras nos ensinam. Ou seja, se eu acho que a fé, quando eu sinto arrepio ou me emociono no culto, eu estou completamente enganado. Augusto Nicodemos disse que a maior dificuldade, talvez a maior dificuldade do cristão hoje, o maior desafio do cristão hoje, seja você continuar crendo, continuar servindo a Deus, sem você muitas vezes não ouvir nada, não sentir nada, você orar e sentir que não tem ninguém do outro lado te ouvindo. A verdadeira fé te faz perseverar nesses vales. Não é uma mera emoção. Entende que é um caminho de perseverança, é uma decisão, é uma caminhada. A verdadeira fé produz isso. Tendo a verdadeira fé, nós temos a correta percepção acerca de quem Deus é e o que Ele é para nós. E tendo a correta percepção, somos levados a uma mudança de vida. Nós não podemos ficar parados tendo a mesma mentalidade que nós tínhamos antes de Cristo, sendo moldados pelos pensamentos desse mundo. Outra coisa que a gente pode concluir, diante do texto que nós vimos, isso é algo para você ter claro, porque muitas vezes as pessoas podem argumentar para você, como argumentaram comigo essa semana. Tem um colega católico, gente boa ele, mas eu carrego essa amizade desde da época da faculdade. Ele é católico, enfim, mas nós sempre conversamos sobre filosofia, sobre fé e tudo mais. E um dos argumentos, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, um dos argumentos que ele usou foi justamente o texto de Tiago, para falar que a salvação se dá pela fé, mais as obras. Quais obras, no caso da Igreja Católica? Participação nos sacramentos, ceia, batismo, enfim. É a fé, mais a participação nesses ritos. Por quê? Porque é justamente olhar para esse texto e entender ele errado. Olhar para esse texto e entender que ele não está falando sobre como a salvação se dá, mas sobre as evidências que a salvação tem em nossa vida. Então, quando alguém te questionar, quando alguém tentar usar esse texto para você, demonstrando que talvez a salvação seja também por obras, explique isso para ele. Que não está tratando sobre esse processo da justificação salvífica. Procura demonstrar no texto
que a salvação, que Tiago está tratando sobre as evidências da salvação, não sobre o processo de salvação em si. E essas obras são o fruto e testificam uma fé verdadeira. Se nós não temos obras, nós não temos uma fé verdadeira. Quais obras, Lennon? Você olha para a sua vida, se arrepende dos seus pecados? Você procura se submeter a Deus? Você, ainda que tenha nascido na igreja, o que da sua vida mudou depois que você conheceu a Cristo? Porque não é porque você nasceu na igreja que você conhece a Cristo, tá? O que mudou? O que você perdeu por ter vindo à fé? Tenha em mente que tudo que nós fazemos, seja na igreja ou fora dela, não tem poder para efetivar a nossa salvação. Pois apenas uma obra é eficaz para a nossa salvação. É a obra completa e suficiente de Cristo na cruz. A salvação ela é somente pela fé, que é o que os reformadores pregavam. Fé no quê? Na obra de Cristo. Confie nele, descanse nele. Não há nada que nós possamos fazer para que ele nos ame menos. Mas também não há nada que nós possamos fazer para que ele nos ame mais. Tudo é favor de Deus. Tudo é graça. Creia nisso. E se dizemos crer em Deus, que nós demonstremos com a nossa vida a validade da nossa fé. Não sejamos negligentes, mas vivamos segundo o nosso chamado, como diz em Tito 3:8, onde diz: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Paulo aconselhando a Tito, para Tito ensinar o que deve ser ensinado. Para quê? Para que aqueles que dizem crer em Deus se empenhem na prática de boas obras, se empenhem no bom testemunho. Ok? E para aplicar, para nós encerrarmos, queria fazer uma pergunta. Você crê em Deus? Novamente, quero bater nessa tecla. Você crê em Deus? Crê ou não crê? Quem crê? Você crê em Deus? Que obras você tem feito para demonstrar, seja para outros, seja para que você mesmo perceba que a sua fé é verdadeira ou que não é só um rolê de final de semana? Agora, se você está na luta contra o pecado, se lembre da firme esperança que Deus nos deu. Nada pode nos tirar da mão de Jesus. Não se sinta não salvo porque você falha nas suas disciplinas espirituais. Nós falhamos, gente. A gente acorda, a primeira coisa que nós pega na mão é o celular. A gente nem lembra de agradecer a Deus por nos ter guardado durante o sono. E falha. Não se sinta não salvo por conta das suas falhas. Porque às vezes você falta no culto, falta na célula, falta na EBD. Não é um incentivo para vocês serem negligentes, mas assim, entende que não é por conta disso que você é salvo, por conta da sua frequência no culto? Por conta da boa conduta, do bom andamento da sua vida? Não é por isso que você é salvo. Porque nós acabamos pecando diversas vezes. Lembra que a salvação é dele, é Cristo, é a obra de Cristo, não é o que nós fazemos. Não se sinta não salvo apenas, ou melhor, se sinta não salvo apenas se você não lutar contra o pecado. Porque aí sim é perigoso. Lembre-se que a salvação ela vem somente pela fé. Nós temos um Pai amoroso, que depois que Ele decidiu nos adotar em Cristo Jesus, Ele não voltará atrás. Ainda que nós falhemos no nosso testemunho, ainda que nós falhemos na caminhada, ainda que nós sejamos derrotados pelo pecado, em Cristo nós somos vitoriosos. E se tem uma coisa que nunca ninguém ouviu, ou jamais ouvirá de Deus, é que você não é mais meu filho. Pois a obra de salvação e de adoção que Ele começou lá na nossa eleição,
Ele é fiel para cumprir. Se você pecou, se você falhou na sua conduta, corra para Cristo. Não fuja dele. Corra para o Pai. Ele jamais vai pensar em deixar de ser teu Pai. E para a gente partir para a oração, que nós possamos refletir essa semana, novamente, quais atitudes nós temos tido que demonstram que a nossa fé é verdadeira. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua bondade. Obrigado porque o Senhor olhou para nós, viu que nós não seríamos capazes de alcançar a salvação, viu que nós não seríamos capazes de nos reconciliar com o Senhor, e olhando para a nossa necessidade, desejando ter o relacionamento restaurado, o Senhor nos mandou Cristo. O Senhor nos enviou Cristo que fez toda a obra por nós, Pai. E obrigado porque o Senhor nos capacita e o Senhor nos dá a fé verdadeira no nosso coração, que nos traz vida verdadeira, para que nós olhemos para a obra de Cristo na cruz e nós possamos entender e confiar que pela obra dele o nosso relacionamento foi restaurado. E que somente pela fé nós recebemos essa obra sobre nossas vidas, Pai. E que nos nossos momentos de luta, nas nossas lutas contra o pecado, nas coisas que nos assolam, nas aflições que nos assolam nessa terra, nós possamos procurar demonstrar, através de nossas obras, que a fé que o Senhor nos deu é a fé que produz perseverança e mudança de vida. Que o Senhor nos auxilie nesse processo. Que a gente possa descansar aqui. Uma vez que o Senhor nos escolheu, uma vez que o Senhor nos regenerou, uma vez que o Senhor nos justificou e salvou, o Senhor não voltará atrás, apesar dos nossos pecados. Obrigado por ter restaurado o nosso relacionamento. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.